Bem, saudações, turma. Nós estamos começando a disciplina Estatística Aplicada à Administração. Sou Francisco Wellington Ribeiro, responsável pela disciplina ofertada pela UAB, Unilab. A gente vai começar uma discussão sobre fase do método estatístico, né, que traz alguns elementos que são necessários para feitura de qualquer pesquisa estatística e se confundem muito com o procedimento científico, metodologia científica. A primeira fase e a mais importante, uma das mais difíceis, é a definição do problema, onde se pretende formular adequadamente um problema de pesquisa, né, que será utilizado, que vai requerer da utilização de método estatístico. Então, essa definição do problema tem a ver com a delimitação, com a formulação da proposta. A segunda fase vai tratar do planejamento, né, de como resolver e levantar esses dados. A segunda, né, dado o planejamento feito, né, como é que esses dados vão ser coletados, né? Vai tratar da coleta de dados, que pode ser na forma de coleta direta e indireta, coletando, adquirindo dados primários ou dados secundários. Uma quarta etapa vai tratar do tratamento prévio, né, de contagem ou por agrupamento desses dados coletados. Outra fase vai tratar da apresentação, que aí pode ser tabular ou gráfica, e a gente vai ver que tabela de distribuição de frequência são muito úteis quando a gente trabalha com uma grande quantidade de dados. E a última fase é a análise e interpretação. Análise e interpretação, principalmente a interpretação das partes mais difíceis, né, e importantes de ser feito. Mais do que simples calcular, né, medidas estatísticas dentro do procedimento de pesquisa de estatística, mas interpretar os resultados obtidos. Porque só para calcular os computadores fazem, né? Agora, a interpretação e as tomadas de decisões que vão ser requeridas que fazem a diferença quando se usa o método estatístico na vida acadêmica, profissional. Então, essa parte vai tratar dessas conclusões que vão auxiliar a tomada de decisão. Bem, o primeiro aqui, né, a definição do problema. Formulação correta do problema, né, é um ponto, né, bem delimitado, né, examinar outros levantamentos realizados, né, no mesmo campo, é uma revisão de literatura, é um bom problema, é bem definido, quando se tem uma bagagem razoável de leitura, né, para se definir, para se delimitar bem a proposta de pesquisa. E outro ponto aqui, saber exatamente o que se pretende pesquisar, definindo o problema corretamente, as variáveis, a população, as hipóteses, né, da pesquisa. A outra etapa, né, de forma mais detalhada, vai determinar o procedimento necessário para resolver o problema de pesquisa, né, para resolver a questão de pesquisa. Como levantar informações, o tipo de levantamento, se por censo ou por amostragem, trabalhar com população ou com amostra, e cronograma, custos, dependendo da pesquisa que está se pretendendo, né, também vai envolver custos, se ela recebe financiamento. Outra fase, coleta de dados, né, que vai tratar da obtenção desses dados. Aí já é a parte mais operacional, né? Depois de planejar de como conseguir, como coletar esses dados, aqui é colocar a mão na obra mesmo, o modus operandi de se fazer para se obter os dados. Então, essa obtenção dos dados é referente ao trabalho que se deseja fazer. E aí os dados podem ser na forma direta, né, diretamente na fonte, ou indireta, feita através de outras fontes. A gente vai ter basicamente dados primários aqui e dados secundários. Outra fase, né, o tratamento dos dados, né? Então, resumir os dados, né, por procedimento de contagem ou agrupamento, né, trabalho de
coordenação e tabulação e apuração desse conjunto de dados. A ilustração, né? A apresentação dos dados, né, vai tratar da ilustração, de uma ilustração que vai, como o próprio nome já sugere, apresentar os dados. Aí pode ser feito de forma tabular ou gráfica. Essa fase vai mostrar os resultados obtidos na coleta e organização. A última fase, né, uma das mais importantes e delicada, né, vai tirar conclusões que auxiliam a resolução, a tomada de decisão. Bem, aí essas etapas, né, essas fases, né, que compõem o método estatístico, esse conjunto de dados, eles podem ter alguns tipos de representações que podem ser feitas, né? Eles podem ser representados em séries estatísticas, que vão tratar basicamente dependendo da escolha, né, de um aspecto que seja temporal, local ou específico. Vindo aqui para o próximo, essas séries são denominadas mais diretamente como série histórica ou temporal, é uma série geográfica ou espacial e série específica. Também os dados podem ser descritos de forma mista, né? Nada impede. E também existe outra forma de tratar as séries estatísticas, que é uma forma bem particular, que é a distribuição de frequência. Inclusive vai ser muito útil para cálculo de medidas de posição e dispersão quando se trabalha com dados agrupados. Aqui é só um exemplo de uma série temporal, né? Formulou um problema de pesquisa, né? Foi a campo e tudo, e coletou os dados que variam no tempo. Como o próprio nome da série já sugere. Outra série, a série espacial e geográfica, né? Eu também tenho um conjunto de dados que não variam no tempo, mas varia no espaço. E outra série que não varia o tempo e também não varia o espaço, mas vai variar a especificidade da variável do fenômeno que se estuda. No caso aqui eu tenho, né, a distribuição de dados para diferentes categorias aqui que estão sendo estudadas. Aqui é uma combinação, né, de uma série temporal e uma série espacial. E aqui mais ainda uma combinação entre as três séries, né? Uma série temporal, daí uma série espacial e a série específica, né? Que trata de vítimas fatais, vítimas não fatais. Então, a complexidade na ilustração dos dados podem ser desde uma ilustração que represente apenas uma série ou ilustração que represente mais de uma série. Isso é importante, né? Parece simples, mas é importante porque a pesquisa que se faz, a pesquisa que se pretende publicizar, né? Que outras pessoas vejam, para que esse conhecimento seja difundido, né? E sirva para alguma coisa. Bem, distribuição de frequência é uma série estatística bem especial, né? Que inclusive a gente vai usar aqui para cálculo de medidas com dados agrupados, né? Nessa série os dados são agrupados em classes. Isso é importante para quando se tem um grande número de dados. No caso aqui, qual a quantidade de dados que eu tenho? Que é o número de empregados, 40, 80, 120, 200 dados, né? Então, para comportar esses 200 dados em uma tabela, se for dado a dado, indivíduo a indivíduo, fica um pouco complicado para descrever o salário desses 200 empregados. Então, a tabela de distribuição de frequência serve para condensar, para simplificar. Foi definida aqui intervalos de classe e foi observada a frequência com que os empregados aparecem em cada classe, em cada intervalo de salário desse. A gente vai ver o procedimento mais detalhado para a obtenção dessa tabela de distribuição de frequência.
Bem, aí só alguns elementos que são importantes para que devem constituir a tabela, né? Deles, o primeiro é o título, né? Que deve ser bem claro e objetivo, né? Tem tratado o que, onde e quando o que, onde e quando referente ao fenômeno que está sendo estudado. Né? Esse cabeçalho deve designar a natureza do conteúdo, né, de cada coluna. O corpo, né, é composto por linhas e colunas. As linhas têm a sequência na horizontal e as colunas a sequência vertical. Bem, os elementos da tabela, né, que é uma continuação de outros elementos que são importantes, né? Entre eles, né, a fonte e algumas notas explicativas. Dependendo da complexidade da tabela, às vezes é requerido notas, né, explicativas na tabela. Aqui são alguns exemplos, né, de tabelas. O cabeçalho geralmente é a primeira linha, né, o corpo da tabela, né, o título, a fonte. Bem, é só uma proposta, né, para quem quiser exercitar a prática, né, na elaboração de tabela, elaborar uma tabela contendo, né, disciplinas que o aluno está assistindo, né, no semestre corrente, ao longo da semana, contendo seus respectivos horários.